Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Bem, podemos começar então? Sim, podemos. Eu vou deixar a música ainda um pouquinho aqui para ajudar na nossa harmonização e aí depois a gente continua. Fiquem à vontade. Gente, boa noite. Meu nome é Tayana. Boa noite, gente, todo mundo que está nos assistindo, os nossos amigos que nos acompanham hoje na nossa live daqui, né, do Centro de Estudos Espírita Allan Kardec. Bom, inicialmente, para a gente nos harmonizar, nós vamos ter a leitura da página, né, pela nossa amiga Regina, e aí depois a gente vai dar início aos estudos com o Alexandre, tá? Seja bem-vinda, Regina, você pode fazer a leitura da página, por favor. Obrigada, Tayana. Eu vou introduzir com uma pequena historinha do livro Histórias da Minha Infância, de Jamiro dos Santos Filho. O nome da historinha é A Ponte, que fala sobre a caridade, a humildade. Eu tive a felicidade de nascer num lar onde meus pais eram pessoas educadas e generosas. Cresci assistindo gestos de carinho e tolerância para com todos aqueles que passavam em nossa casa pedindo ajuda. Jamais presenciei falta de respeito para com os menos favorecidos. Mamãe costurava blusas de flanelas durante todo o ano. Na época do frio, todas as crianças pobres que encontrava, ela os conduzia carinhosamente até nossa casa e lá procurava o paletó que se ajustava em cada um deles. Papai incentivava esse gesto comprando as flanelas, e ao ver as criancinhas com as blusinhas, ele se emocionava sempre. Foi com eles que aprendi o verdadeiro sentido da caridade, pois mamãe dizia sempre, tudo que é bom ao próximo é caridade, meu filho. E explicava, um copo d'água, uma moedinha, um sorriso, o perdão de uma ofensa, e até um conselho são atos de caridade, abrindo as portas das moradas celestiais àquele que tem mais. Mamãe falava sempre moradas celestiais e eu não entendia o que aquilo significava. Um dia, depois de ofertar um prato de comida a um peregrino, ela falou, você viu aquele homem? Estava faminto, coitado. Precisamos sempre socorrer o próximo, ouviu, meu filho? Assim iremos para uma das moradas celestiais. Eu já não aguentava mais a curiosidade. Então, certo dia, perguntei, mamãe, que vem a ser moradas celestiais? Ora, são as cidades do mundo espiritual, meu filho. Quando desencarnamos, somos levados até uma dessas cidades onde estão os felizes. O que a gente tem que fazer para ser levado para lá? Ah, eu vou explicar. Com um olhar enigmático, ela prosseguiu. Meu filho, faça de conta que uma cidade espiritual esteja em um lugar lindo, todo iluminado, onde predomina a felicidade. Para chegar lá, existe um rio que é necessário atravessar. Do lado de cá, só há tristeza e solidão. Então, como poderemos atravessar? Ela ficou em silêncio, olhando-me como a esperar uma resposta. Eu também a olhava, pois não sabia como alguém poderia atravessar aquele rio. Eu estava curioso para saber. Após alguns momentos, ela falou, meu filho, só existe um meio, construir uma ponte, não é verdade? E sorrindo continuou, porém, só podemos construir essa ponte com a caridade que fizermos aqui na Terra. Assim, quando lá chegarmos, nossa ponte já estará pronta. Por isso, meu filho, é necessário que sejamos caridosos, pois assim, a cada gesto bom, estaremos enviando um pedacinho da ponte para lá. Entendeu agora a importância da caridade? Entendi, mamãe. Você é tão caridosa, posso pedir-lhe um favor? É claro, meu querido.
Mamãe, eu tenho certeza que a sua ponte já está pronta, pois vejo quanto você ajuda os outros. Então, quando eu chegar lá, você me ajuda a passar por ela para o outro lado? Ah, meu filho querido, eu me esqueci de dizer-lhe uma coisa muito importante. Em cada ponte somente passa o próprio dono. Por isso, você precisa construir a sua, está bem? É mesmo, mamãe? É sim. É por isso que a mamãe sempre lhe disse: seja bom, seja humilde e fraterno, lembra-se? É verdade, mamãe. Eu prometo que vou me esforçar para construir a minha ponte também. Então, desde aquele dia, tenho procurado enviar todos os dias um pedacinho dela para lá. Espero encontrá-la pronta quando lá chegar. Então, foi a minha historinha da ponte. Beleza. É. Continuar, né, Alexandre? Vamos sim. Muito bonita, gostei muito e bem didática. É emocionante, né? Emocionante, didática. Cara, fantástica. Maravilhosa escolha, gente. Simples e, assim, perfeita explicação do que a gente precisa fazer, né? Eu gostei muito. Então, eu agradeço a leitura da página, Regina, tá? E vamos dar prosseguimento agora com a prece, primeiro, para depois dar início à palestra, tá? Okay. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso médico das almas, a espiritualidade maior, aos nossos mentores espirituais e amigos que nos acompanham e nos sustentam todos os dias, iluminando o nosso caminho, nossas decisões e nos ajudando a prosseguir nessa vida terrena. Que possamos fazer esse estudo e que a espiritualidade nos ajude e nos guie com esse conhecimento da palestra do dia de hoje. Nosso convidado, Alexandre, fará o estudo com o tema O Mandamento Maior, e são os itens 4 e 5 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu falei certinho? Certíssimo, certíssimo. Tá. Muito obrigada pela presença virtual, Alexandre, e que a espiritualidade te ampare e te sustente nesse momento do estudo. Muito obrigada. Que assim seja, porque a responsabilidade é grande. É grande. Deixa eu só abrir aqui. Eu tive que reiniciar tudo, mas já está aqui. Enquanto eu abro aqui, Regina, só me lembra o seguinte, no texto, o que é mesmo que só tinha do lado de cá? A solidão. A solidão. Tristeza e solidão. Tristeza e solidão. Muito bem. Né? Ok. Então, vamos lá. Tá? Já abri aqui. Eu faço questão porque, gente, essa parte do mandamento maior não tem como, a gente tem que... Cadê? Ah, tá aqui. Tem que ler um pouquinho aqui, um pedacinho, porque não dá para descrever com palavras o que está escrito aqui. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui. É sempre um grande prazer. Né? Vocês, Regina e Tayana, vocês estão vendo o chat? Aparece para vocês, não? Não está aparecendo. Não sei se eu apertando o chat aparece, mas para mim, não, nem apertando o chat apareceu. Não, eu estou no celular, para mim também nem tenho que apertar aqui. Até tem o chat ali. Eu confesso que eu tenho que ver depois essa configuração, mas não tem problema não. Eu vou colocando aqui, enquanto eu vou falando, eu vou colocando aqui na tela o comentário das pessoas e aí para a gente ver, tá? Então, só para a gente começar, o mandamento maior. A gente fala muito, não é só na doutrina espírita, né? Em toda a doutrina em que se fala de Deus, de uma inteligência superior, de uma força superior, do Criador, do arquiteto, seja
como a gente vai chamar, sempre se fala a respeito das leis da vida, as leis naturais, as leis de Deus, as leis do Criador, as leis do universo, né? Enfim, há aqueles que dizem assim, eu não acredito em Deus, mas eu acredito em uma força superior, que o universo... ok, muito bem, que seja assim. A questão é que existem algumas leis que regem a nossa conduta, que regem, que determinam o resultado, né? O reflexo, como reflete tudo aquilo que a gente faz. Né? Então, é uma questão de causa e efeito. Né? A gente faz alguma coisa, a gente gera uma ação que vem de uma escolha, e como resultado dessa ação, tem um reflexo, tem algo que se constrói dessa escolha, dessa ação que é aquela construção inicial. Né? Então, por isso que a gente fala muito de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz é uma causa, que já é um efeito de uma causa anterior. Né? Essa causa primeira em nós, pelo menos, são as nossas escolhas, quer dizer, são as escolhas que vão resultar em uma ação, e essa ação vai resultar em uma outra, vai gerar um outro resultado. Não estou com um fone novo, ele está escorregando. Então, a nossa escolha, por isso que a gente sempre fala sobre escolha, 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 escolha. Nós temos livre-arbítrio, mas precisamos escolher com cuidado. Muitas vezes nós escolhemos com paixão, né? E a paixão ela é explosiva, ela é intensa. Poxa, mas paixão é muito bem. Quando é algo que nos faz bem, porém ela é pouco duradoura. Né? Ela dá aquela explosão e passa. Então, as nossas escolhas elas devem ser muito pautadas em desejos mais consistentes, né? Em reflexões. Por isso que se fala tanto sobre reflexão, por isso que se fala tanto sobre a reforma íntima e o exercício diário. Por quê? Porque quando a gente precisa tomar uma decisão rápida, se a gente já está num passo a passo, se acostumando a um tipo de conduta, essa decisão rápida ela vai refletir essa conduta anterior, né? Essas escolhas iniciais. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí, quando a gente fala de mandamento maior, esse mandamento maior nada mais é do que respeitar, acima de tudo, a vontade de nosso Pai. Só quem entre nós conhece intimamente Deus? Nós conhecemos Deus, essa força superior, baseado no nosso conhecimento, na nossa conduta diária, na nossa experiência. Só que perante, por exemplo, se a gente pega nosso Mestre Jesus, né, que é o nosso modelo, nosso guia, frente a ele, nós estamos engatinhando ainda. Né? Estamos muito no início. Então, como é que a gente vai falar sobre a vontade de nosso Pai se nós mal conhecemos nosso Mestre Jesus? A gente ainda está se afinizando, né? Procurando entender um pouquinho. Quantas vezes, mesmo entre aqueles que estão sempre estudando, buscando, pesquisando, a gente pega o ensinamento de Jesus e a gente tem debate. Né? Aí, às vezes, um não concorda, ou até concorda, mas tem uma ressalva. Então, a gente ainda está engateando, a gente está buscando ainda muito um entendimento básico. E isso ainda está muito no campo do... Boa parte desse entendimento está muito no campo da teoria.
Está muito no campo da teoria. Eu vejo, e aí só para exemplificar o que nós estamos falando, por exemplo, eu estou há 20 anos dentro do Lar de Frei Luís, e mais alguns anos aí antes passei por outros lugares e tudo mais, e sempre buscando um pouquinho, claro, a gente vai buscando cada vez mais, vai intensificando o nosso estudo cada vez mais, mas a questão é que, ainda hoje, mesmo após esse tempo todo, nas coisas mais básicas, às vezes eu me pego falando assim, caramba, não, não era para ter feito isso. Ou não era para ter pensado isso. Não era para ter falado aquilo. Porque muitas vezes a gente erra. A gente erra mesmo. Né? E como assim? O que é esse errar? É que simplesmente a gente não está ainda numa repetição forte daquilo que a gente deve fazer. Né? Fala-se muito, por exemplo, né, a psicologia, quem é da área de psicologia sabe muito bem disso, sobre comportamento, sobre mudança de comportamento. Quando você quer criar um novo hábito, você deve repetir esse novo hábito por 21 dias. Caramba, mas peraí, eu já quero fazer. Então não preciso repetir. Eu faço uma, duas vezes, quando precisar eu faço de novo. Por que eu vou fazer todos os dias? Porque nós precisamos dessa repetição consistente. Não adianta falar, tá, eu faço uma vez por mês. Não, não, não. 21 dias. Porque se a gente faz por 21 dias, eu já me habituo, eu crio um novo hábito. É necessário que haja essa repetição. 21 dias. Se eu consigo fazer 21 dias, dificilmente eu vou perder esse hábito. Tudo aquilo que eu faço por 21 dias seguido, eu acabo mantendo no meu dia a dia. Então, quando nós falamos sobre mandamento maior, não adianta só. A gente sempre fala isso, né? E a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, mas estamos falando especificamente do espiritismo aqui, quer dizer, mais especificamente sobre o espiritismo, a doutrina espírita fala muito sobre a necessidade do estudo. Não é só a leitura. Leitura é muito importante, mas é muito necessário que nós possamos estudar, debater. Né? E depois que a gente sai do debate, que ainda está no confronto das ideias, ainda está na questão no nível, ao nível do intelectual, oh meu Deus, que não é o prático ainda, né? É o teórico. E a gente ainda está ao nível do teórico, mas entendi, legal. Então agora eu guardo, e não guardo não. Agora eu vou praticar. Preciso praticar para criar esse hábito. Enfim, falamos um bocado de hábito aqui, de escolha. Deixa eu fazer a leitura só do parágrafo que fala sobre o tema, né, que a gente está falando hoje, para a gente falar um pouquinho mais sobre a mensagem. No mandamento maior, a gente vai lá em Mateus 22, 34 a 40, a gente vai buscar o seguinte texto. Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? A ideia era testar o conhecimento de Jesus com relação a saber se ele sabe a lei mesmo. Será que ele sabe? Deixa eu ver. Né? Só que Jesus não apenas sabia a lei, como havia estudado e exemplificado, exercitado ao longo de anos, milênios até. E Jesus responde:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo. Vejam, ele não foi questionado sobre o segundo mandamento, ele foi questionado sobre o primeiro mandamento, sobre o maior mandamento. Mas Jesus, ele tinha um conhecimento tal que ele, e não só dos mandamentos, mas do coração, da alma do homem naquele momento, né? Ele conseguia olhar a tela mental daqueles que estavam ali ao redor dele. E sabedor, conhecedor e praticante dos mandamentos de Deus, ele sabia que só o primeiro mandamento poderia ficar muito no vazio. Né? Poderia ser algo assim, amará teu Deus. Não, mas eu amo meu Deus. Ah, então tá bom. Mas não é só isso. Né? Então, repetindo, ele bota assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vamos entender algumas questões aqui. Quando ele diz, aqui está o segundo, ele prepara as pessoas, né, fala, prestem atenção. Mas não foi só um simples prestem atenção. Ele completa dizendo que é semelhante ao primeiro. Ele disse, atenção, porque se vocês querem entender o maior mandamento, o primeiro, precisam entender o segundo. E por isso ele fala, é semelhante. Ou melhor, fazer atender a um mandamento é atender ao outro. Não há como atender um e não atender o outro. Então ele diz, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo. E aí ele amarra mais um pouquinho. Como a ti mesmo. E alguém pode falar assim, mas eu me amo. Eu todos os dias chego na frente do espelho e falo assim, como você é galã, tão charmoso, tão simpático. Né? Você é uma pessoa tão maravilhosa. Como foi o dia? Você sorriu para tantas pessoas, você é fantástico. Então, mas não é isso. O que ele diz é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele já deixa claro o seguinte. Olha só, primeiro, amarás o teu Deus. O segundo é semelhante ao primeiro. E no segundo ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele já deixa o seguinte, você vai amar o teu próximo da mesma forma que se ama. Isso quer dizer que, se você não se ama, você não vai conseguir amar o seu próximo. E se você se ama de uma forma soberba, se achando o máximo, você vai tentar amar o seu próximo, pode até tentar amar o seu próximo achando ele o máximo, mas você já se acha o máximo, e isso entra em contradição, então não é assim. Você tem que ser humilde com você. E ao ser humilde com você, você conseguirá ser humilde com o seu próximo. Você tem que se amar, e amar não é colocar num pedestal apenas. Né? Amar é simplesmente respeitar. A gente fala simplesmente porque amar não é difícil. É que as pessoas confundem amor com paixão, confundem amor com posse, confundem amor com
como é que eu vou dizer, com uma necessidade de mostrar quem, né, o que é acima dos outros, com vaidade, não é isso. Amor é respeito. Amor é paciência. Amor é paciência. Porque se a gente não tem paciência, a gente pode até querer amar. Mas se a gente não tem paciência, a gente perde a mão. Eu sempre digo, né, só para exemplificar, quem me conhece, quem conhece minha família, sabe o quanto eu sou dedicado à minha família. Sabe? Meus pais, meu filho. Sabe o quanto eu sou dedicado aos meus amigos. Sabe? Porém, às vezes acontece de, assim, minha mãe me pergunta alguma coisa, o meu pai me pergunta alguma coisa, aí eu falo, é assim. Não, mas é aquilo. Não, é assim. Não, mas é aquilo. Não, é assim. Opa. Aí depois bate aquele peso na consciência. Caramba, por que eu não fui paciente? Porque a gente quer mostrar, e é claro, né, eu assumo isso. Eu, há anos atrás, há décadas atrás, eu era muito explosivo. Eu me aborrecia, isso. Eu sei que eu mudei bastante, mas tem muito para mudar, muito mais. Porque se eu não continuar nessa caminhada, eu nunca vou conseguir respeitar o próximo como eu quero ser respeitado. Se eu não praticar isso dia a dia, eu não vou conseguir. E se às vezes eu perco a paciência, mesmo que eu não seja explodindo como. Eu confesso, eu era assim. Mesmo que eu não faça hoje nem um décimo do que eu fazia antes, mas se ainda assim eu não respiro antes, falo assim, 2, 3, 5, 10, 20 vezes a mesma coisa, se necessário for, porque eu não tenho a menor dúvida que assim faziam comigo quando eu era pequeno. Ah, mas as idades são diferentes? Sim, mas as dificuldades são daquele momento. Então, seja qual for a idade, a questão não é a idade aqui, só estou exemplificando assim as dificuldades que nós temos nos relacionamentos. E se a gente não consegue amar o próximo, que está mais próximo de nós, né? Nossa família, nossos amigos, aqueles. Hoje ainda estamos retornando agora, bem aos poucos, né? Aquele convívio social está ainda com calma, não dá para sair daí por aí beijando e abraçando como a gente fazia antes, né? Tem que ir com muita calma. Né? E se a gente não consegue fazer isso com paciência com aqueles que estão próximos, como é que a gente vai fazer com outros ainda? Mais ainda, como é que a gente vai respeitar o mandamento? Então precisamos ter muita, muita, muita cautela, muito cuidado ao lidar com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Estava falando e minha mãe aqui. Sim, pode falar. Né? Regina, queria falar alguma coisa? Não, não. Também não. Não. Ah, tá. Só achei bonitinho. Só achei bonitinho sua mãe chegar aí. Não tem jeito. É fã número 1. Puxa saco. Ah, mas Enfim. é assim mesmo, né? Faz parte, né? Faz parte. Então, o que acontece? O mandamento maior, ele, na verdade, não é nem o mandamento maior isolado, e é claro, é a maneira como nós entendemos, nem é o mais importante de forma isolada. O que nós estamos querendo dizer com isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Tem uma coisa que a gente fala de vez em quando,
e é importante lembrar. Eu particularmente conheço pessoas que dizem o seguinte: eu não acredito em Deus. Nem por isso são más pessoas, né? São má pessoas, mais. São pessoas de bem, pessoas que respeitam a família, pessoas que têm o seu trabalho, que respeitam seus vizinhos, né? Apenas decidiram e a gente deve respeitar. A questão é que quando Jesus fala, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, ele deixa claro, e isso é uma coisa que a gente debate muito dentro do Espiritismo, que para Deus, assim como para um pai, para uma mãe, que ame que é o melhor para o seu filho, se o seu filho diz, eu não te amo, não gosto de você, não quero saber, mas age de acordo com aquilo que lhe foi ensinado, vejam vocês, meu filho, claro, tem as características dele, que são inerentes dele, né, do caráter dele. Mas quando alguém vira para mim e fala assim, puxa, eu conheci seu filho, ele é inteligente, ele é educado, e meu filho é muito educado, é muito gentil com as pessoas, é o jeito dele. É o jeito dele. Eu não fico orgulhoso? Fico. Se meu filho decidir, eu nunca mais quero falar contigo, vou ficar chateado? Vou. Mas se ele se mantiver uma pessoa de bem, eu serei o resto da vida orgulhoso. Orgulhoso no sentido, né, de admiração, né, de prazer de ser como meu filho. Então, é muito importante a gente entender que quando Jesus vem e é o nosso mestre, o nosso guia, e se coloca como nosso guia e nosso modelo, ele diz o seguinte, olha, Deus, Criador, fez as leis, beleza, mas antes de se preocupar com o que você está fazendo para Deus diretamente, né, o que você está ofertando a Deus, oferte ao seu próximo, ao seu irmão. Porque ao fazer isso, você já está fazendo para Deus. Então, nosso Mestre Jesus, ele deixa o seguinte, olha, o maior mandamento é amar a Deus, acima de tudo e de todos. Porém, não é passar por cima de tudo e de todos. Porque semelhante ao maior mandamento é você amar o seu próximo. Porque se você não amar o seu próximo, você não conseguirá amar a Deus. E, de novo, no desenvolvimento desse pensamento, na reflexão, nós percebemos que conseguimos amar a Deus toda vez que sorrimos para um irmão, estendemos a mão para uma irmã, que ajudamos alguém, que abraçamos, né? Agora estamos um pouquinho proibidos de abraçar, os abraços estão suspensos um pouquinho, né? Mas quando nós abraçamos, quando nós acolhemos, quando nós calamos a boca, mas abrimos nossos ouvidos para deixar alguém desabafar. Toda vez que a gente demonstra esse carinho, esse respeito, essa consideração por alguém, nós não apenas estamos agindo de acordo com o segundo mandamento, estamos agindo de acordo com o primeiro mandamento. Por isso nosso mestre diz, este é o primeiro, e aqui está o segundo, semelhante ao primeiro. Porque é nesse segundo que ele fala sobre a conduta do ser humano para com o ser humano. E uma outra coisa, quando ele bota assim, ó, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quando o nosso Mestre Jesus diz isso, ele deixa claro que se alguém pegar alguma outra lei e interpretar de forma contrária a essas duas, está errado. Opa! O entendimento de toda a lei de nosso Pai está baseada, precisa estar baseada
nessas duas leis. Se nossa interpretação, de alguma forma, nos leva a segregar, a separar, a deixar de lado um irmão, uma irmã necessitada, ou apenas porque escolheu algo que eu não concordo, eu estou contrariando a lei maior de Deus. É muito importante que nós possamos entender isso. Eu estava esses dias assistindo uma palestra do Rossandro. Rossandro é fantástico, né? Eu pelo menos sou fã de carteirinha. Eu sou fã de carteirinha, né? Sou fã de carteirinha. E eu estava escutando ele falar o seguinte, que há muitas pessoas, não só espíritas também, mas espíritas, protestantes, católicos, judeus, enfim, há muitas pessoas das mais diversas crenças, formas, que viram a cara para um irmão necessitado, que saem de um ambiente quando chega outro que não concorda muito, que não simpatiza muito com as ideias. Há muitos irmãos que têm uma presença, né, uma atitude hostil com o seu próximo, porém, sábado, domingo, segunda, ou seja lá quando for que vá à sua casa, né, seja a igreja, a sinagoga, o templo, o centro, seja o que for, que chega lá e diz, sorrindo, até de uma forma muito mansa, né? Ah, eu amo tanto meus irmãos, eu amo tanto a Deus, tão fantástico. Mas no dia seguinte, quando alguém estende a mão, fala, oh, sai daqui. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não coloca em prática as sugestões do nosso modelo e guia, Jesus. A gente não busca verdadeiramente agir como devemos agir. A gente precisa praticar o respeito ao próximo. Respeitar não é abanar a cabeça, não. Eu posso fazer assim, do tipo, você está falando uma coisa, eu não concordo com você, mas respeito. Respeitar é isso. É aceitar que o outro tem tanto direito àquilo que você escolhe, né? Ou tem tanto direito a emitir opinião ou a agir da forma que ele considera melhor, quanto você, quanto eu. Ah, mas ele está fazendo uma coisa que eu não concordo. Ok, eu faço uma coisa que ele não concorda. 0-0. Então, respeitar é isso. Da mesma forma, a gente segue essa mesma linha de reflexão, de pensamento equivocada. A gente fala sobre, por exemplo, sobre perdão, né? E tem gente que fala assim, não, eu não perdoo, não. Agiu de uma forma terrível, né? Me esfaqueou pelas costas, me traiu, eu não vou perdoar. Por que não vai perdoar? Não, porque como é que alguém que me trai merece o perdão? Lógico que merece. Porque trair, por exemplo, é uma falta, é uma falha, é um tropeço no caminho. Mais grave ou menos grave, depende de cada um de nós. A questão é que um equívoco na conduta. E quem disse que eu já não me equivoquei tanto ao longo da minha caminhada?
quantas vezes eu fiz algo que depois eu quis voltar atrás? E às vezes não podia. A única coisa que eu podia fazer era continuar e buscar aprender com aquele erro. Tudo que eu queria era ser perdoado ou ser desculpado. Enfim. Então, por que eu não perdoo? Ah, mas se eu perdoar, onde estará a justiça? Ah, a questão é que eu quero fazer a justiça. Mas eu falo, não quero fazer a justiça. Eu só quero ter certeza que aquela pessoa pagou. Ah, legal. Então eu quero que o outro faça a justiça. Essa justiça tem que ser dolorosa e eu quero estar na arquibancada para ver acontecer. Quer dizer, além de vingativo, eu gosto de ver o outro sofrer. Como é que é? Eu sou. Não é masoquista, não. É quem gosta de ver o outro sofrer. Enfim, vocês entenderam. Do masoquista. Não, aí é com a própria, né? É com o próprio. É o outro. Enfim, a ideia vocês entenderam, né? Uhum. Então, a questão é amar o Senhor teu Deus. É muito importante a gente colocar isso, porque quando a gente fala assim, amar o Senhor teu Deus, parece que assim, pô, mas Deus, né? Está tão distante. Como é que eu vou fazer isso? Nosso Mestre Jesus deixou muito claro que é amar o Senhor teu Deus, ame o seu próximo. Respeite o seu próximo. E aí a gente tem que começar, ó, como? Por exemplo, eu preciso de tantas horas para dormir, preciso de tantas horas para estudar, preciso de tantas horas para isso, preciso de tantas horas para aquilo. Quando eu começo a organizar a minha agenda, né, separando, eu vou planejar o meu dia. Eu era péssimo, agora eu sou ruim, porque eu ainda preciso aprender muito a planejar o meu dia. Mas eu era péssimo, péssimo, péssimo para planejar o meu dia. A minha semana, então, o meu mês, meu Deus do céu. Mas quando a gente começa a se planejar, a gente começa a demonstrar um respeito por quem eu sou. Eu começo a demonstrar um amor por quem eu sou. Porque quando a gente planeja, a gente não perde a mão e não fica depois maluco tentando colocar as coisas em ordem. Hã? Então, é muito importante eu exercitar esse amor por quem eu sou. Além disso, vocês querem fazer algum comentário? É só me interromper, tá? É só para te falar que eu acho que já tem uns 40 minutos, né? Aí é só, acho que mais 50, mais 5 minutos, Regina, é isso? Não me lembro direito. Porque até 8 e meia passou, mas... porque a gente já começou depois mesmo. A gente, eu acho que levou 5 minutos. Uns 2, 3 minutos, né? Não, tudo bem, não tem problema. Eu encaminho aqui para o final. Tá tão bom estar aqui com você, eu vou ter que terminar. Não, por mim também, Regina, você que sabe. Eu sou... Não, só mais alguns minutos. Mas Tá? E aí a gente até faz algumas considerações finais. Mas o mais importante é que quando a gente fala de amar a Deus, de seguir o mandamento maior, a gente quer deixar claro que é muito simples fazer isso. É muito simples. Óbvio que, como qualquer atividade, quando a gente inicia essa atividade, né, no início fica um pouco complicado. Só que, aos poucos, isso vai se tornando mais fácil, mais fácil, mais fácil. É a questão da repetição dos 21 dias. Né? Treine 21 dias, planeje o que você vai fazer, a forma como você vai fazer aquela mesma atividade durante 21 dias. Né? Lide
todos os dias com alguém que, de repente, você perde a paciência, que, de repente, você não dá tanta atenção. Né? Faça isso durante 21 dias. E você vai ver que, no final, isso é certo. Agora, tem que ir de coração aberto. Quando você faz isso, não precisa chegar no final. Antes, você percebe que dentro de você algo se modifica. A maneira como você enxerga o outro, a maneira como você enxerga aquela atividade. Então é justamente isso que nosso Mestre Jesus fala aqui. Aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque como João fala, nas palavras de João, não há como amar a Deus, né, quando nós agimos com hipocrisia e não amamos o próximo. E a forma de amar o próximo é olhar para dentro de mim e dizer como eu quero ser respeitado. Não é como eu quero ser amado no sentido de idolatrado, né? Como eu quero ser respeitado. E não é respeito no sentido de temido, não, é ser respeitado mesmo. Não é como eu quero ser encarado de forma submissa, por outro que me é submisso. Não, é respeito, é paciência, é troca baseado em integridade, em moral, ética, e por aí vai. Por isso que logo no item 5, logo em seguida, ele fala assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Então, quando nós começamos a agir dessa forma, por isso eu até perguntei logo no início para a nossa irmãzinha Regina, no texto, o que estava aqui, antes de começar a construir a ponte, né? Se alguém entrou depois, vai lá no início, repete, vai lá no início, escuta a mensagem. Que mensagem linda! Mais uma vez, Regina, fantástica, maravilhosa leitura. Que bom que você gostou. Fantástica, fantástica. E tem realmente muito a ver com o que nós estamos falando, porque a maneira como eu aprendo a amar a Deus é a maneira como hoje eu vou conduzir as minhas escolhas, os meus passos, as nossas ações. Né? Então, se eu quero, quando chegar lá, ter material para construir a ponte e poder atravessar o rio, eu tenho que começar hoje. Porque senão, quando chegar lá, o que eu vou ter é orgulho, egoísmo, maldade, só vou ter material podre. E como é que eu vou construir a ponte? Eu posso até começar a construir, mas quando colocar o pé, ela vai se acabar. Não é? Então, é fantástico, porque está muito de acordo com o que nosso Mestre Jesus nos ensina nessas palavras, né? No momento em que eu amo o próximo, no momento em que eu me amo, e a gente vai trocando essas experiências, aprendendo um com o outro. Quando eu faço isso, eu honro o meu pai. Ou melhor, eu declaro o meu amor a Deus. Então, eu creio que nós entendemos que essa é a mensagem principal do nosso tema de estudo de hoje, é começar desde já, né, a agir de acordo com o que os centros, né, estão começando a abrir, as igrejas, as sinagogas, enfim, os templos. Então, agir de forma que quando eu chegar lá e disser eu amo a Deus, eu não seja hipócrita. De forma que quando eu disser eu amo Deus, eu esteja refletindo, ainda que num primeiro momento de forma falha, né, a gente está caminhando, mas ainda que seja assim, que ao afirmar, opa, eu amo a Deus, que eu esteja dizendo, Pai, eu estou tentando, falhando, caindo, errando muitas vezes, mas eu estou tentando, porque eu te amo. Então, me ampare,
me perdoe e me permita continuar sob a tua luz, sob o teu amor, a caminhar, a ponto de seguir e um dia conseguir internalizar, né, praticar integralmente o exemplo que é nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Se quiserem fazer algumas considerações. Eu realmente gostei muito do que você falou do respeito, né? Em questão que a gente viveu há pouco tempo aí, semana passada, retrasada. Sempre toca na tecla, não é só as pessoas assim que estendem a mão pedindo uma ajuda, mas às vezes as pessoas não respeitam o outro porque eles pensam de uma forma diferente, como a gente vê brigas, né, na rede social por opiniões e até por opiniões políticas e também por escolha de orientação sexual. O que a gente viu que as pessoas não respeitaram uma publicidade em que foi dividido várias vertentes, foram vários personagens para interpretar, para as pessoas imaginarem aquele conceito de pai, e que, vamos combinar, o conceito de pai é amplo, porque não é só quem faz, óbvio que a pessoa que Deus não fez a gente... Eu escutei isso domingo, no Dia dos Pais. Deus não fez a gente por reprodução igual bactéria, sabe? Que não depende de ninguém. Deus, ele é poderoso, então ele podia ter feito a gente, puf, cai aqui, cair igual pingo de chuva. Dá um estalo, nasceu. Não, a gente depende de duas pessoas para vir para a Terra. Então, isso é um vínculo muito grande. Então, a gente tem esse vínculo com pai e mãe, e a gente precisa honrar o pai e a mãe, enquanto eles precisam honrar a nossa educação, que é o compromisso que ele teve quando, né, aceitou educar e receber a gente. Então, assim, eu escutei isso e achei, assim, bem bonito, mas, no final das contas, acaba que às vezes a gente é educado por outra pessoa, um tio, um avô, uma avó, e isso não tira a imagem que ele é o pai daquele ser, sabe? Porque o conceito acaba tendo um conceito amplo. Então, assim, se a pessoa é pai, ela se identifica como pai, mas as outras pessoas não acham que ela é pai, eu acho que isso é independente, porque cai nesse conceito de você pode não concordar, mas você tem que respeitar, você tem que aceitar que ela tem o direito de dizer que ela é pai, ou que ele é o pai. Então, eu pensei, na hora que você falou isso, eu lembrei disso, porque é recorrente a gente bater nessa tecla de que a gente não respeita as opiniões dos outros, nem como eles se veem, nem como eles querem viver, apesar de não estar fazendo mal a ninguém. Verdade, é verdade. Eu posso... Tem alguns segundos para fazer uma colocação rapidinho? Uhum. Nossa, você está falando e me veio... É terrível quando isso acontece. Sim, lembrei. Eu estava outro dia conversando com a minha namorada, rapidamente, e a gente estava falando muito sobre as questões de hoje em relação a o que é agressivo, o que não é agressivo, onde é que está o ponto de tolerância, pelo menos do equilíbrio, né? E você falando isso, deixa eu até mudar aqui, e você falando isso, eu lembrei bem sobre isso que a gente estava conversando. Porque eu comentei o seguinte, hoje se fala muito, né, quando chega, por exemplo, há pouco tempo, há poucos anos, quando vai chegando o carnaval, começa aquela coisa de marchinhas e tudo mais, e aí começa o pessoal caindo em cima, né? Caindo matando. Do tipo, essa marchinha é homofóbica, porque essa marchinha como é que é? É machista, porque essa marchinha é isso, essa marchinha é aquilo, não sei o que e tal, parará. E o pessoal chega com uma força tão grande, né? Quase que assim, você é um criminoso. Gente, por que eu estou trazendo isso? Porque eu, por exemplo, eu vou fazer 53. Eu venho de uma época ainda de muito machismo, de muito de uma sociedade em que o homem tinha que se impor, aquela coisa. Isso está mudando muito. Não havia debate, né? Hein? E não havia debate, porque a diferença hoje é que a gente pode debater. Não, você não podia debater.
né? Não podia debater de jeito nenhum, caramba, né? E então eu venho de uma educação assim, que o homem tem que se impor, isso e aquilo, não sei o que e tal. E aí, como é que você chega para as pessoas que estão acostumadas, foram educadas dessa forma, e diz assim, olha, você foi educado assim, né? Ah, tá, não quero saber, muda agora. Você não muda. Assim, você não muda. É um exercício. Então, eu estou trazendo isso, né, porque a gente tem que lembrar a necessidade de respeitar o momento das pessoas. Se a gente não entender que as pessoas elas precisam de tempo para se melhorar, de tempo para refletir, para escutar, para exercitar, a gente não vai conseguir mudar as coisas de uma forma amigável. E aí, onde é que vai estar o amor ao próximo? Onde é que vai estar o amor a Deus? Não vai estar. Nós precisamos combater aquilo que está errado? Sim. Mas no momento em que entendemos que no passado, aquilo que, ou melhor, que hoje nós consideramos muita coisa do passado como errada, e entendemos que no passado aquilo não era errado, a gente começa a perceber que as pessoas precisam de tempo para mudar, e essa mudança só vem com o respeito, com a paciência, e aí é justamente esse ponto que a gente falou aqui esse tempo todo, e que é muito importante, a gente colocar em prática não só aquilo que eu concordo, mas aquilo que eu percebo que está de acordo com o mandamento, não só o primeiro, mas como Jesus muito bem coloca, o segundo mandamento, né? Que é amar o próximo como a si mesmo, respeitar o próximo como eu quero ser respeitado. Enfim, eu vou parar por aqui, senão depois eu não paro. Foi um debate grande, realmente, porque essas pessoas também precisavam ter praticado desde o início o respeito. Eu acho assim, concordar, apesar de eu não concordar, eu vou respeitar a sua opinião. E aí é o que acaba caindo. Elas também, além de praticar esse novo conceito, elas também nunca praticaram, eu vejo assim, aceitar a opinião do outro, porque é só o que é dela, porque antigamente não havia debate. E aí hoje ela não tem debate, e aí eles devem ficar com mais raiva, porque para eles é super errado. Mas eles também nunca praticaram essa ideia de amar o próximo, apesar dele não concordar com os conceitos dele. Exato. É isso aí. Bom, vamos esperamos fechar, que gente, então. tenha sido de grande proveito para todos. Muito bom, eu gostei muito. Você gostou, Regina? Adorei, muito obrigada, Alexandre. Bom, que bom. Que bom, gente. Alexandre, então, muito obrigada, tá? Mais uma vez, pelos esclarecimentos, pela palestra de hoje, tá? Vamos fazer, então, uma última prece para finalizar e depois eu venho com os avisos que a Célia pediu para eu fazer, tá bom? Perfeito. Então, vamos agradecer a Deus, gente, e a espiritualidade que inspiraram o nosso estudo de hoje, tá? E inspiraram o Alexandre para essas palestras, para todos esses ensinamentos do item 4 e 5, né? Vamos agradecer também a espiritualidade que sempre está nos ajudando e nos sustentando todos os dias. Vamos ser gratos a Jesus por toda a ajuda, por todos os ensinamentos e por permitir que a gente tenha sempre a ajuda da espiritualidade maior, dos nossos guardiões, né? Dos nossos anjos da guarda, como alguns chamam, e pedir que sempre estejam nos ajudando, no nosso caminho, ali e também na saúde, nos ajudando quando nós estamos enfermos, e também pedir que, apesar de a gente ouvir na televisão que essa pandemia está diminuindo em alguns lugares do mundo, e aqui no Brasil ainda está instável, que a gente mentalize da espiritualidade e continuar nos ajudando para fazer com que o Brasil consiga vencer essa pandemia, que a gente mentalize os nossos irmãos que estão doentes, tanto, né, de Covid quanto de outras enfermidades, e precisam das nossas orações. Peço que a gente mentalize também os profissionais da saúde, que sempre estão à frente dessa luta,
iluminar também os nossos políticos, porque eles precisam se iluminar e ter discernimento das decisões deles quanto a tanto a saúde quanto aos problemas da nossa sociedade. E assim eu solicito e peço que a espiritualidade tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja. Vou finalizar, então, com os avisos rapidinho, que ela me pediu. Bom, dizer que as atividades de sábado ainda continuam, tá? E se as pessoas puderem e quiserem fazer doações, eles estão precisando de roupas, de alimentos, tá? E se puderem entregar sexta-feira pela manhã, mas qualquer coisa dá uma mensagenzinha para a Célia ou no Facebook, tá, gente? Quinta-feira tem o estudo do Livro dos Espíritos às 19 horas da noite, tá? Pelo Zoom. E também informar que o bazar está funcionando, tá? Só que tem que marcar pelo Facebook para ir visitar, para poder evitar aglomeração, tá bom? Eu não me lembro se a ronda ainda está sendo feita, eu não lembro. Ela acho que ela sempre fala, né? Então também a ronda está... É a primeira quarta-feira do mês. Então, quem puder também, né, ajudar com os mantimentos para a ronda, né, é só entrar em contato com o pessoal do centro. Tá bom, gente? É isso. Somente. Muito bem. Foi um Obrigada, grande prazer. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço grande. Obrigada pelo seu estudo. Tchau. Acho que agradecer. Tchau. Tchau.